Olá, meninos e meninas dos 8º ano A, B e C. Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o tema Panorama da Economia e da Geopolítica Mundial, falando sobre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os países emergentes. Para que possamos separar, dividir ou caracterizar algo, precisamos estabelecer alguns critérios. Mas qual critério devemos usar para diferenciar cada um, para que fique simples e possamos entender quem é quem? Dentro desse contexto, iremos utilizar dois critérios chamados crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O crescimento econômico está relacionado diretamente ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, é a quantidade de riqueza, aquilo que os países acumulam, capital acumulado, capital gerado pelo país. Já o desenvolvimento econômico está muito ligado ao IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, que indica a qualidade de vida. Esse crescimento econômico está ligado a dados quantitativos. Já o desenvolvimento econômico está ligado diretamente a dados qualitativos, ou seja, a qualidade de vida. Bom, dessa forma, conseguimos definir quem é quem. Antes de começarmos a definir quem são os países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e os países emergentes, vamos lembrar que o IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado na década de 1990 para avaliar a qualidade de vida dos países e levar em consideração 3 aspectos. Primeiro, a renda per capita, ou renda média, que é o quanto, em média, cada habitante de um país recebe, levando em consideração o PIB, e a quantidade de habitantes ou a população absoluta. O outro fator é a escolaridade, que leva em consideração o grau de analfabetismo e o tempo médio de permanência na escola do estudante daquele país. E, por último, nós temos a expectativa de vida, que é o tempo em média, que uma pessoa vive no país, levando em consideração dados da taxa de mortalidade. A expectativa de vida está ligada a tudo aquilo que pode fazer as pessoas a viverem mais ou viverem menos num país, levando em consideração dados ligados à saúde e à segurança pública. Já o PIB nada mais é do que a soma das riquezas produzidas por um país. Obviamente, são diferenças muito mais complexas, mas para entendermos melhor, levaremos em consideração 2 aspectos: o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico das nações. Vamos dar sequência para entendermos melhor. Como caracterizarmos um país desenvolvido? Quais são as características de um país desenvolvido? Nós sabemos que o país desenvolvido são aqueles que oferecem uma boa qualidade de vida para a população que nele habita. Então, um país desenvolvido, ele possui algumas características. Dentre elas, podemos destacar o alto crescimento econômico, um outro fator, o alto desenvolvimento econômico relacionado ao Produto Interno Bruto e um alto índice de desenvolvimento humano, como também um alto PIB, Produto Interno Bruto. Já os chamados países subdesenvolvidos são totalmente opostos aos países desenvolvidos. Eles possuem baixo crescimento econômico
o que equivale também a um baixo desenvolvimento econômico. E esses dois países, tanto o desenvolvido como o subdesenvolvido, são mais fáceis para se classificar porque eles são opostos. Os desenvolvidos são chamados de países ricos e os subdesenvolvidos são os que popularmente são conhecidos como países pobres, aquele país que tem um baixo PIB e um baixo IDH. Essa diferença de crescimento e desenvolvimento econômico está relacionada ao seguinte: o grande crescimento econômico é o país que tem um grande PIB. O desenvolvimento econômico está atrelado a esse PIB quando a riqueza gerada pela nação chega até a população. Então, o baixo desenvolvimento econômico significa que a riqueza gerada pelo PIB está chegando ou não para o povo, dependendo do contexto. Agora nós vamos caracterizar os países chamados de países emergentes. Os países emergentes têm uma particularidade. Eles possuem um grande diferencial em relação ao que falamos anteriormente. Na maioria das vezes, eles têm um alto crescimento econômico. Isso implica dizer que eles têm um alto produto interno bruto, têm um baixo desenvolvimento econômico, e isso implica dizer que eles possuem um baixo índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, e aí que está o detalhe. Os países emergentes são conhecidos como países em desenvolvimento. São países que apresentam muitas desigualdades sociais, infelizmente. Enquanto os países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresentam um certo grau de igualdade dentro da riqueza ou dentro da pobreza. Já os emergentes possuem um alto grau de desigualdade social. Por exemplo, os chamados desenvolvidos possuem algumas características distintas. É um país altamente industrializado, possui uma grande quantidade de indústria. Na maioria das vezes são países chamados de welfare states, que são os chamados estados de bem-estar social. E existe também uma qualidade de vida com alto índice de desenvolvimento humano devido a um alto produto interno bruto. Já os países subdesenvolvidos são os países que padecem com algumas mazelas econômicas. São os países que possuem uma grande dependência econômica, como também tecnológica, um baixo nível de industrialização, como uma grande concentração de rendas. Ou seja, a maioria não tem nada, ou seja, a minoria detém a maior parte da riqueza, enquanto a maioria não dispõe de nada. Já os países emergentes, tanto possuem características dos países desenvolvidos, como possui característica dos países subdesenvolvidos. Ou seja, os países emergentes eles possuem um alto grau de industrialização, em alguns casos altamente industrializados, como é o caso da China, que também apresenta grande desigualdade social. São os países que apresentam diferença muito grande entre o pobre e o rico. E existem problemas de infraestrutura, como problemas sociais. Exemplos, podemos ter como exemplo de país desenvolvido os Estados Unidos, o Canadá, o Japão. Tomamos também como exemplo de países
subdesenvolvido, os países africanos, como no caso a Tunísia, na América do Sul, a Bolívia. Temos também na América Central, como é o caso do Haiti. E, por último, nós temos os exemplos aqui dos países emergentes, como é o caso do próprio Brasil, o caso da China e o caso do México, né, na América do Sul também. Então, se a grande dificuldade é identificar quais são os países emergentes, basta levar em consideração os critérios de crescimento e desenvolvimento econômico.